Pessoal, boa noite a todos e todas, né? Sejam bem-vindos. Vamos então dar início à nossa aula de hoje, com a continuidade do conteúdo, né? Então, relembrando onde estamos, hoje é dia 14, né? Então, hoje a gente vai para a sexta metáfora, o sexto capítulo do Morgan, né? Que a gente está abordando o livro do Morgan, né? Então, hoje a gente vai para o estudo do sexto capítulo, tá? Dia 16 a gente tem mais um, e dia 21/9, né, que é na semana que vem, terça-feira da semana que vem, a gente vai para o último capítulo e para a entrega da sinopse crítica 3, que é a escolha de um capítulo, né, que vocês fazem de alguma metáfora, né? Então, o capítulo sobre alguma metáfora do livro do Morgan para entregar dia 21, tá? Pessoal, então, essas aulas do Morgan, como eu sempre digo, né, são aulas uma relacionada com a outra, né? E porque se tratam de aulas sobre o mesmo livro e também são aulas naturalmente relacionadas com o todo do conteúdo da disciplina, né? Então eu sempre inicio recuperando onde estamos, né? Para onde estamos indo e como chegamos aqui, né? Então lembrar que a gente está na unidade 2 da disciplina, que é a unidade que trata de análise organizacional. Então, o processo de análise organizacional é o processo que o gestor, o administrador, né, empreende de diagnóstico e identificação de problemas, de situações dentro da organização, dentro do negócio, né? As dimensões básicas de análise das organizações são estrutura, ambiente e estratégia. Então, todos os processos de análise organizacional vão girar em torno de uma ou mais dessas dimensões, como a gente já viu na unidade 1. E, nesse momento, a gente está conhecendo as propostas de análise organizacional do Garrett Morgan, né? Por meio do estudo do livro dele, Imagens e Metáforas Organizacionais. Então, a proposta do Morgan, como eu já expliquei para vocês, né, é uma proposta gerencial, né? Então, ele oferece uma visão para o gestor da organização estruturar o negócio, né, com base em critérios diferentes, né? Então, critérios de estrutura, de ambiente, de estratégia, situações, né? Então, ele oferece oportunidades do gestor pensar o negócio do ponto de vista das 3 dimensões, e ele faz isso por meio de metáforas, né? Ou seja, por meio da comparação da empresa, da organização com outros objetos e situações, de modo a simplificar como que ele acha que uma organização se estruturaria a partir da associação da organização com aquela metáfora, com aquela situação, com aquele objeto, tá? Então, esse é um grande resumo, né, de onde estamos até agora, né? Então, nós vamos analisar as imagens e metáforas organizacionais propostas pelo Morgan. Ele propõe 8 metáforas, né? Então, como eu falei, comparando a empresa e a organização com situações e objetos distintos, de modo a fazer com que a gente entenda como a organização seria estruturada a partir dessas características, desses objetos, né? Então, ele compara a organização com máquinas, organismos, cérebro, cultura, unidade política, que a gente viu na última aula, né? Hoje a gente vai ver a comparação da organização com uma prisão psíquica, né? E depois, nas próximas 2 aulas, fluxo e transformação e instrumento de dominação. Tá bom? Pessoal, então é aqui que estamos, né? E chegamos até a aula de hoje. Bom, então, como dito, né, o que o Morgan propõe para nós? Ele propõe métodos, modos de análise organizacional do ponto de vista do gestor, né? Então, como em determinadas situações o gestor pode estruturar a organização a partir dessa analogia que ele faz com metáforas, né? Então, por exemplo, para uma organização que tem um negócio extremamente burocratizado, padronizado, rotinizado, massificado, né, é interessante a organização funcionar como uma máquina, né? Ou seja, ela ter processos que também são rotinizados, padronizados, controlados e assim por diante. Então, a organização assume as características daquela metáfora, né? A organização, em termos da sua estrutura, do seu ambiente, da sua estratégia, assume as características daquela metáfora que o Morgan está comparando, né?
que a gente viu também até agora? Que essas metáforas, elas não são excludentes entre si, né? Então, que são metáforas da máquina, do cérebro, do organismo, que podem coexistir dentro da organização, né? Então, a gente viu que organizações que são estruturadas como máquina podem ter partes que funcionam dela como cérebro, né? Organizações estruturadas como cérebro são organizações que também funcionam como cultura, assim como a máquina. Então, também está ali presente a imagem da cultura organizacional. Então, outra informação importante que a gente tem até agora, né, é que as organizações, na verdade, são diversas no que diz respeito às metáforas, às imagens, aos modelos de negócio que ela pode assumir, dependendo do ambiente e da decisão que o gestor ou administrador toma, né? Outra coisa que a gente já viu também, eu já destaquei para vocês, é que todas essas metáforas, elas estão diretamente relacionadas às teorias administrativas, que a gente já viu, né? Então, para cada metáfora, por exemplo, a gente pode relacionar ela com um dos modelos interpretativos do Reed que ele propôs lá naquela aula sobre teorização organizacional, né? Então, a gente vê lá que, por exemplo, a imagem da máquina, né, é uma imagem, um modelo de negócio muito associado ao modelo do racionalismo, das teorias clássicas. A gente vê que a metáfora do organismo é relacionada às teorias das escolas humanas, da abordagem de relações humanas, e assim por diante. Tá? Então, isso aqui foi só uma segunda introdução mais específica sobre as metáforas em si. Hoje a gente vai falar, então, com base em tudo isso que eu falei, essas ideias do Morgan, como que uma organização pode ser analisada, entendida, compreendida, estruturada, a partir da analogia que ela pode ter com o que o Morgan chama de prisão psíquica. Então, notem, pessoal, o que o Morgan chama a nossa atenção quando ele compara um negócio, uma empresa, a uma prisão psíquica. O que ele quer dizer para o gestor, se ele quer passar uma visão gerencial de negócio, né? O que ele quer dizer para o gestor que lê essa proposta de análise organizacional? O que ele quer dizer sobre a empresa, quando ele fala que ela pode ser uma prisão psíquica? Então, nota, primeiro, prisão. Então, é quando uma organização pode se configurar como uma armadilha. Tá? Então, notem que ele começa aqui, é a primeira imagem que o Morgan faz uma análise de um aspecto bem negativo da empresa mesmo. Por exemplo, diferentemente de unidades políticas, quando a gente falou, olha, ele não está falando de política partidária, ele está falando da política, vamos dizer, positiva. Aqui, o Morgan claramente começa a chamar a nossa atenção para algo claramente negativo mesmo do negócio. Por quê? Porque é algo que se configura como uma prisão, uma armadilha, algo que o gestor pode fazer que vai colocar o negócio em risco. Entendem? Então, por isso, a primeira palavra, prisão. E a segunda palavra que ele coloca aqui para a gente, no nome dessa metáfora, é psíquica. Então, notem que o nível de análise que o Morgan traz para nós agora é o nível de análise de pessoas. Porque o que é psíquica? Vem do psique. Quem é que tem psique? Só quem pode ter o psicológico. E só tem psicológico o homem. Então, aqui o Morgan quer chamar a nossa atenção para um aspecto do negócio que tem a ver com decisões erradas que as pessoas podem tomar a partir de concepções de ideias que elas têm como prisão, ou seja, que ela tem como tabu, né? Uma crença que alguém tem, o gestor, o dono, quem quer que seja, qualquer nível da empresa. Mas o problema aqui não é como, o que o Morgan chama a nossa atenção, não é para a estrutura como na máquina, né? Ou para a estratégia como no cérebro. Ele chama a nossa atenção para o ambiente interno, especificamente o ambiente interno relacionado às pessoas da empresa. E como essas pessoas podem se comportar de modo a tomar decisões viciadas, erradas, que fazem armadilhas para o negócio. Tá? Então, esse é o enfoque que o Morgan traz para a gente nessa imagem organizacional.
tá? Ou seja, ele fala que as pessoas podem se aprisionar na sua psique, né? E a partir daí tomar decisões erradas, enganadas, né? E assim por diante. Bom, pessoal, da onde vem essa ideia do Morgan? Tá? Então, aqui, mais do que nunca, né? Como eu digo para vocês, e essa é uma das coisas interessantes sobre o Morgan, né? Porque a ideia inicial do Morgan para essa imagem vem lá da alegoria da caverna do Platão. Tá? Então, mais uma vez, e aí eu estou falando, se vocês abrirem um capítulo, vocês vão ver ele declarando isso. Ele parte da alegoria da caverna do Platão, né? Que é um capítulo escrito dentro da República, que é a obra clássica do Platão, né? Onde o Platão narra como as pessoas podem ficar aprisionadas dentro da sua própria mente. No caso ali, ele estava explicando como que uma república funcionaria com o seu povo, por exemplo, né? Então, como que dentro de um sistema político de república, as pessoas, a população, o povo, poderia ser aprisionado dentro de ideias erradas, ideias que estão na mente das pessoas, mas que aprisionam elas, né? Para quem não conhece, essa é uma das alegorias, né, um dos textos mais famosos do Platão, né, onde basicamente ele discute essa ideia de essência e aparência, né? O que é a alegoria da caverna, muito resumidamente, tá, pessoal? Ele conta a história de algumas pessoas que nasceram, cresceram e viveram dentro de uma caverna. Pessoas, né? Portanto, o mundo dessas pessoas, a realidade dessas pessoas, se restringia só à realidade proporcionada dentro de uma caverna. Então, por exemplo, eles acendiam uma fogueira lá dentro e eles conversavam com as próprias sombras. Porque a sombra era a projeção mais próxima que eles tinham de outras pessoas. Então, era o jeito mais próximo que eles tinham de se relacionar com outras pessoas. Entre aspas, outras, né? Então, ele relata que aquelas pessoas vivendo naquela realidade viciada não tinham nenhuma ideia do que acontecia fora da caverna, né? Ou seja, trazendo, por exemplo, da República. O que o governante decidia, o que as outras pessoas pensavam, qual era a diversidade de pensamento e de opinião dentro de uma república. As pessoas que habitam dentro da caverna não conhecem. Elas conhecem só a realidade da caverna. Até que ele diz que um dia alguém teve coragem de sair daquela caverna e ficou assustado com o que viu lá fora. Viu árvore, viu vento, viu o sol, viu o céu, viu as nuvens, viu outras pessoas, viu que existem outras ideias, viu que existem outras concepções de mundo e voltou correndo para avisar as pessoas da caverna, para que elas se libertassem. E aí o curioso é que algumas saíram e outras não. Mas isso é papo para outra história, né? Ou seja, umas preferiam ficar alienadas dentro da caverna e outras foram libertadas. Mas isso é outro papo. Por que isso dá a ideia e dá o início à imagem da prisão psíquica, né? Porque é justamente o que o Morgan diz aqui para nós. Ele fala, a organização pode ser a caverna que a própria pessoa fica presa dentro daquela única realidade e não consegue olhar para fora, olhar para outras possibilidades, olhar para coisas diferentes, de modo a diversificar o portfólio de tomada de decisão, porque, afinal de contas, o ambiente é dinâmico, né? Então, essa é a ideia filosófica por detrás da metáfora da prisão psíquica, tá? É chamar a atenção que nós podemos ficar presos dentro de uma caverna de ideias e que, se a gente não tiver coragem de sair dessa caverna, a gente vai sempre, ou a gente tende a tomar decisões erradas, equivocadas, viciadas e assim por diante. Quais são, então, os 3 processos de aprisionamento que o Morgan destaca para nós? Então, ele diz isso, tudo que eu falei primeiro, né? A ideia da prisão psíquica é algo que você precisa olhar no negócio, porque as pessoas que estão envolvidas em um negócio, os trabalhadores dentro de uma empresa, que precisam tomar decisões o tempo inteiro, tal, essas decisões vêm da concepção pessoal dessas pessoas, e se essa convicção pessoal se torna uma prisão, as decisões vão ser erradas, né? Então,
Depois dele explicar por que é importante a gente entender, ele propõe para nós 3 processos sobre como isso pode acontecer, né? Então, o processo do aprisionamento que ele explicou antes é o quê? É o que é a ideia, o que é a análise organizacional que o gestor precisa olhar no negócio. É esse problema relacionado à prisão psíquica que as pessoas podem ter. Depois, como isso pode acontecer? Então, ele mostra para nós, basicamente, essas 3 formas aqui, dentro dessa proposta dele. Tá? Claro que há outras, nós podemos pensar em outras, mas ele chama atenção para nós, né? Primeiro, um gestor, um analista, alguém, um dono, um CEO, pode se sentir aprisionado pelo sucesso. E a partir do momento em que ele está aprisionado pelo sucesso, ele passa a tomar decisões que levam ele ao fracasso, né? Então, qual é o exemplo que a gente tem disso, né? Muitos, mas o que é um muito conhecido no Brasil, né? Peguem o caso do Eike Batista, tá? Descontando toda a parte ilegal da coisa, né? Porque ali foi um caso que foi crescendo. A gente viu que a pessoa já estava envolvida criminalmente nas questões de negócio, tá? Então, tirando essa parte criminal e legal, o que era a proposta básica do Eike à época em que ele começou a falir? Qual foi a última pedra que ele colocou no barco para afundar? Quem acompanhou na época sabe disso. Isso foi, além de depois relatados em livros e tal, e estudos de caso, né? Isso foi relatado muito na imprensa. Então, onde que a holding do Eike começou a afundar? O que é uma holding? É um conjunto de empresas que atuam em ramos diferentes, mas, entre aspas, vamos dizer, para resumir, tem o mesmo dono. Tá? Então, isso é uma holding. Então, o Eike era dono, né, da holding X, que tudo tinha X na holding dele. Então, EBX, MMX, não sei o que X, uma era de logística, outra era de petróleo, outra era de energia, outra era... Então, era uma holding. Ele tinha várias empresas, cada uma atuando em um ramo diferente. Onde que a holding do Eike começou a afundar, pessoal? E que a gente pode ver realmente que eles estavam em um processo de aprisionamento pelo sucesso. Eles começaram a afundar quando eles ganharam um pregão na Bolsa de Valores para explorar o pré-sal no litoral do Brasil, no litoral do Rio de Janeiro. O que aconteceu naquela época? Tá? Isso a gente está falando de o quê? Nem sei direito, tá? Mas 2011, 2012. Então, isso a gente está falando coisa de 10 anos atrás, mais ou menos. Essa época, o Brasil tinha recém-descoberto o pré-sal. Grandes reservas, a maior reserva de petróleo fora do Oriente Médio e assim por diante, né? E o Eike, dentro dessa holding, ele tinha uma empresa que era exploradora de petróleo. Abriu-se pregão, né? Porque o poço de petróleo é público, é da União, e a União precisa explorar. Como que ela explora? Então, ela tem várias opções. Nesse caso, ela abriu um pregão na Bolsa de Valores para vender aquele poço para alguma empresa privada explorar. E foram as empresas do Eike que levaram grande parte dos poços. Grande parte dos poços foram financiados, as empresas, as holdings, o conjunto, o conglomerado de empresas do Eike levou quase assim, uma grande parte dos poços. Prometendo o quê? Extração do petróleo em X tempo, basicamente. Só que o que acontecia à época, pessoal? Quase ninguém no planeta tinha tecnologia suficiente para tornar rentável o negócio de explorar o petróleo. Porque tirar o petróleo lá do pré-sal nunca foi problema desde os anos 50, desde que se inventaram explorar petróleo em alto mar. O problema é que, com a tecnologia atual, não é rentável. Então, você consegue até chegar lá e extrair, mas você não consegue ter uma escala que justifique aquele investimento. Então, esse era o grande problema, né? O Eike fez as pessoas acreditarem que isso era possível, e o que aconteceu depois dele ganhar os poços de petróleo? Ele não conseguiu entregar nada, pessoal. Nada. Nada do que foi prometido em termos de exploração, de venda, de nada. Ele não conseguiu perfurar os poços e não conseguiu extrair o petróleo. Do ponto de vista do negócio,
Então, como eu falei, vamos pegar o lado bom, entre aspas, bom da história, né, que a gente pode aproveitar como estudo, ignorando a parte criminal, que envolveu depois tudo que a gente viu, do ponto de vista do negócio, ele estava aprisionado pelo sucesso. Por quê? Como era possível alguém fazer um fundo de investimento acreditar que seria possível extrair petróleo rentável daquele momento? Só alguém com muito sucesso. Só alguém com muito currículo. E o fato do Eike ter decidido disputar e prometer as coisas a essa altura, nesse nível, falar, vou entregar tudo, nós damos conta e assim por diante, demonstra claramente um processo de aprisionamento pelo sucesso. Ou seja, nós já temos o nosso currículo, nós já fizemos tudo isso aqui, nós somos uma empresa super confiável, somos referência no Brasil e no mundo, somos uma empresa grande, temos tecnologia e vamos conseguir. Tecnicamente, eles não conseguiram entregar nada. Então, eles estavam, naquele momento, aprisionados pelo sucesso, somos o melhor, somos a empresa referência, trabalhamos na ponta, e tomaram a decisão que levou à falência da empresa. Como eu falei, do ponto de vista de gestão, tá, pessoal? Também muito o que levou a empresa foram as questões criminais relacionadas à gestão da empresa. Mas do ponto de vista administrativo e de gestão, isso foi o que de fato aconteceu. Um processo de aprisionamento pelo sucesso que levou aquele gestor, aquele dono, aquele administrador a prometer algo que ele não conseguiria entregar. Tá? Então, esse é o primeiro processo que o Morgan diz que a organização pode se tornar uma prisão psíquica. Se o gestor fica extremamente confiante, cheio do seu sucesso, arrogante, né, suficiente, autossuficiente a partir do sucesso que ele já teve, e vai lá e dá um passo errado, compromete a empresa e assim por diante. Né? O segundo processo que ele diz é aprisionado pela zona de conforto. Que é o quê, pessoal? Por que zona de conforto e sucesso se diferenciam? Porque o que é aprisionamento pelo sucesso? Sucesso é quando você é o top, é o número 1, você é o campeão. Então, eu tenho o sucesso do mercado, né? Eu domino esse mercado, então sou eu que tenho sucesso aqui. Então, o aprisionado pelo sucesso é tipo assim, a prisão psíquica do arrogante. O aprisionado pela zona de conforto é a prisão psíquica do acomodado, não necessariamente o primeiro, entendem? Então, você pode, por exemplo, estar em uma zona de conforto sendo o terceiro do mercado. Né? Por exemplo, a empresa pode, olha, nós temos um custo fixo bem baixo, nosso custo variável varia pouco, nós temos um nível de entrada, de venda bem sustentável, nosso nível de lucro também está bem razoável, a gente consegue reinvestir, e nós somos o terceiro. Né? A gente pode ter negócios que são conformados com o terceiro lugar. Então, o conformado com o terceiro lugar é o que a gente chama de zona de conforto. Né? Então, essa é a grande diferença entre sucesso e zona de conforto. Tá? No sucesso, você, além de estar em uma certa zona de conforto, porque, afinal, você está se sentindo bem ali, você é o primeiro lugar. Aprisionado pela zona de conforto você não é o primeiro lugar, mas ainda assim você está em uma boa posição que, erroneamente, o gestor se sente confortável nela. Então, peguem aqui o caso, vamos citar o exemplo também, né, só grandes casos, né, de grandes empresas que tiveram grandes repercussões. Né? Peguem, por exemplo, o caso da Blockbuster, que foi a maior locadora de fita de videocassete no planeta. Né? Para quem viveu aquela época, a Blockbuster era um Netflix muito bom, né? Era uma coisa impressionante, e que, em função de estar confortavelmente nessa posição, não se adaptou à revolução digital que a gente teve. E, assim, o mais impressionante em relação à Blockbuster é que ela soma duas coisas, o caso dela. Uma empresa gigantesca, global, né? Então, uma empresa global, então, imaginem vocês, uma multinacional de extremo sucesso por 20, 30 anos. Tá? Então, uma empresa muito grande que, pessoal, quase que literalmente sumiu do dia para a noite mesmo. Praticamente sumiu do dia para a noite. Né? Tamanha foi
foi o rolo compressor que passou por cima da Blockbuster, né? Que foi o quê? O CD, o DVD, as mídias digitais e hoje coisas como a Netflix, o streaming. Né? Para quem não sabe, pessoal, a Blockbuster foi a primeira Netflix que existiu. Tá? A Blockbuster, só que para vocês terem uma ideia, né? Até parece engraçado, mas assim, é a verdade. Ela mandava uma revista para você todo mês, que era tipo o catálogo dos vídeos. Tipo revista de net, ou qualquer revista que você assina, chega lá, ó, catálogo dos livros. Catálogo tinha também de livro, tinha depois de CD também, mas era o catálogo dos filmes, que você podia pedir aquele mês. E aí você ligava lá, fazia uma encomenda, naquela época mal tinha e-mail, depois ao final começou a ter e-mail, no começo não era nem e-mail, tá? Era telefone. E você pedia as fitas que você queria, eles iam lá, te entregavam, você podia ficar uma semana, depois ou você devolvia, eles recolhiam. Esse foi o início da Netflix, pessoal. Porque, vejam, a lógica do negócio é a mesma, é te entregar filme em casa. Né? É você ter a facilidade, a conveniência e o conforto de poder assistir o filme que você quiser, a série, o que quer que seja, hoje todos os produtos, né, televisivos você tem, mas você poder ver um filme em casa. Se esse filme vai chegar para você de mototáxi, de correio, vai vir pelo streaming, são épocas diferentes, mas a noção, o modelo de negócio, não o modelo, né, mas a noção de negócio é exatamente a mesma. E a Blockbuster fez uma aposta do tipo all-in, né, apostando tudo, de que a revolução digital não seria tão radical. Né? Todas as manifestações que a gente pôde acompanhar da empresa, não é nem que ela desdenhou, tá? Não foi uma coisa tipo assim, isso não vai vingar, tal. Foi aquela coisa, né? É igual quando surgiu a internet, falaram que o jornal impresso ia sumir e acabou realmente não sumindo. Então, na época, as pessoas falavam, olha, essa transição toda digital, essa evolução digital que a gente está passando, em alguns casos, não vai extinguir os negócios. Eles vão meio que coexistir. Né? Então, vai vir a internet, pode até tomar boa parte, mas, por exemplo, o jornal impresso ainda resiste. Então, era uma coisa bem zona de conforto que a Blockbuster preferiu adotar. Né? Então, do tipo assim, nós vamos nos adaptar ao novo mercado e esse novo mercado vai ser um mercado que ainda vai comportar fita de videocassete. E o nosso modelo de negócio vai ser um modelo de negócio de coexistência e não de exclusão de existência uma do outro. E, pessoal, foi como eu falei, foi atropelada. Né? Foi literalmente um rolo compressor. A Blockbuster sumiu do mapa. Né? E você vê que é realmente uma coisa de tomada de decisão errada, pessoal. Por quê? Porque se tinha uma empresa que estava pronta para uma revolução digital, se não estava, isso foi um erro de gestão muito grande, é uma empresa como a Blockbuster, né, pessoal? Poxa, uma empresa que trabalha com filme, com fita de videocassete, bilionária, mundial, global, não tem recurso para mudar o negócio dela? E para melhor, né, como a gente vê hoje? Né? Não, preferiram adotar essa posição de zona de conforto. Olha, vamos coexistir com as novas mídias, né? E vamos preparar o nosso negócio para adaptação. Não deu certo, faliram, fecharam gloriosamente, né? É uma pena, mas a Blockbuster poderia ser, por exemplo, uma empresa que bateria fácil com Netflix, Amazon, todas essas empresas de streaming aí, se ela tivesse acompanhado essa revolução digital, tivesse tido essa disposição, se ela não ficasse aprisionada na psique da zona de conforto. Tá? Então, isso é o que o Morgan chama de aprisionamento pela zona de conforto. E depois, um outro tipo bem interessante de prisão psíquica, que o Morgan chama a nossa atenção, é aquela bem individual do sujeito mesmo, pessoal. Tá? E aqui ele vai chamar a atenção para aquelas coisas que prendem a tomada de decisão do gestor e que estão relacionadas diretamente à vida íntima dele. Íntima mesmo. Né? Ele cita lá, por exemplo, questões de família, questões de como a pessoa lida com a sexualidade, questões de como a pessoa lida com a morte. Todas essas questões, pessoal, infringem, por exemplo, no estilo de gestão de uma empresa. Né? Então, o que a gente vê, por exemplo,
em empresas, por exemplo, familiares. Né? Vamos partir agora para os exemplos. Né? História pregressa do sujeito como prisão. Porque qual é o principal obstáculo que vocês acham que a gente identifica em empresas familiares? É justamente esse tipo de prisão psíquica relacionada à história familiar. Né? Por quê? Qual que é o fenômeno que a gente vê que atravanca muito os negócios familiares que precisam crescer, tá, pessoal? Não estou dizendo aquele negócio familiar que, olha, nosso negócio é familiar mesmo e queremos ficar assim. Né? Bom, tudo bem, não tem problema nenhum. Esse modelo funciona. Mas o que acontece? Todo negócio começa familiar e vai crescendo, é impossível. A gestão não pode continuar familiar. A gestão precisa ser profissionalizada. Tá? Então, eu estou falando desses casos. Então, empresas familiares pequenas, que querem continuar pequenas ou nem pretendem crescer, ok, tudo bem. Né? Essas prisões existem e, eventualmente, elas talvez nem precisem ser enfrentadas. Mas quais são os obstáculos, por exemplo, de uma empresa familiar que começa a crescer e que precisa profissionalizar a gestão? Né? Justamente essa questão de história pregressa relacionada à família. Então, eu não vou sair daqui da gestão da minha empresa porque eu estou aqui desde que meu pai fundou a empresa. Então, eu vou... Na verdade, a pessoa está falando assim, né? Então, eu vou continuar atrapalhando a empresa até eu morrer, por exemplo. Né? Ou seja, é aquele caso que a pessoa precisa sair, né? Ela já não está tomando decisões corretas, as decisões estão atrapalhando, mas ela quer ficar ali em função dessa história pregressa que ela tem com a família. Né? Peguem, por exemplo, as questões relacionadas à sexualidade e morte, né? Que são, por exemplo, questões, primeiro, extremamente importantes, né? São, sim, questões que a gente precisa ter um nível de discussão, né? Como, por exemplo, a questão da sexualidade, mas são questões que, em geral, não dizem respeito à discussão do negócio em si. Né? Então, se, por exemplo, você pega essas questões e começa a fazer dessas questões, elas começam a atrapalhar as decisões do negócio, elas também passam a se tornar uma prisão. Né? Então, são questões importantes, né? Mas elas não podem impactar a decisão do negócio. Né? Então, é como a gente diz, imaginem, por exemplo, imaginem a gente começar a ver uma empresa que faz, por exemplo, seleção que tem preferência por uma determinada orientação sexual, né? Por opção do dono daquela empresa. Não, agora a gente só vai aceitar pessoas nessa empresa que tem uma determinada orientação sexual. Isso passou a se tornar uma prisão daquele negócio. Né? Ou seja, o negócio está aprisionado dentro da ideia de que apenas pessoas que têm uma determinada orientação sexual podem trabalhar bem nessa empresa. Tá? Então, o Morgan chama a atenção para nós de que essas histórias pregressas do sujeito, do gestor, questões íntimas mesmo, como ele se relaciona com a família, os traumas familiares que ele tem, como que ele lida com a sexualidade dele, se ele tem medo da morte ou não, vão impactar no negócio. Então, por exemplo, a gente vê que há uma correlação, se a gente vai para os exemplos no campo de investimento, né? Pessoas que têm medo da morte, em geral, são pessoas que têm um estilo de investimento mais conservador. Né? Então, por quê? Porque a pessoa sabe que, eventualmente, se ela morrer mais cedo, não adianta ela pensar no investimento de longo prazo. Né? Então, ela, em geral, vai ter um tipo de investimento que vai focar lucros de curto prazo, tá? Que vão garantir esse lucro. Né? Então, ela vai visar coisas mais de curto prazo. Então, isso por quê? Porque a pessoa é aprisionada pelo trauma que ela tem, pelo medo que ela tem relacionado à morte. Pessoal, então, esse é o cerne do capítulo. Tá? Esse é o núcleo, tá? É o miolo do capítulo do Morgan, que ele trata de prisões psíquicas. Quando ele traz a nossa atenção, chama a nossa atenção para 3 processos relacionados às pessoas, no qual as pessoas podem ficar bitoladas, né? Usando aqui um termo bem popular, as pessoas podem ficar bitoladas, aprisionadas, tá? Em questões relacionadas à sua psique, ao seu modo de pensar, ao seu cognitivo. Né? Então, ela pode ficar aprisionada pelo sucesso, ela pode ficar aprisionada pela zona de conforto, ou ela pode ficar aprisionada pela história pregressa do sujeito. Tá? Como eu falei para vocês, né, esses tipos de metáfora são metáforas que se encaixam em todo e qualquer tipo de empresa,
né? Diferentemente da máquina, do cérebro, do organismo, né? Que a máquina, por exemplo, funciona muito melhor numa estrutura mais inflexível, né? O cérebro numa estrutura flexível. Aqui é como cultura, pessoal. Toda e qualquer organização está sujeita a um processo de aprisionamento psíquico. Seja ela grande, pequena, média, flexível, inflexível, burocrática ou adocrática, normativa ou empreendedora, aberta ou fechada. Isso pode acontecer em todo e qualquer tipo de negócio. Tá? A relação, a estrutura, né? Então, falando das dimensões, a estrutura pode ser flexível ou inflexível, a relação com o ambiente pode ser aberta ou fechada, a estratégia pode ser normativa ou empreendedora, não interessa. Né? Toda e qualquer organização está sujeita, né, a um aprisionamento psíquico. Tá? Glória, né, fala, essa é a metáfora mais interessante para mim até o momento, muito boa essa abordagem do Morgan, exatamente, então por isso que eu falei, né, ele fornece para nós uma visão muito diversificada, né, muito diversificada sobre o negócio como um todo. Então, por isso é uma coisa que eu já venho falando desde o primeiro capítulo, da primeira aula sobre esse livro, né? Por isso que é interessante vocês conhecerem o livro como um todo. Por quê? Porque as imagens elas vão, cada uma fornecendo um tipo de contribuição sobre o entendimento que a gente tem de uma empresa. Né? Um destaca o lado mais de estrutura, outro destaca o lado mais de ambiente, outro destaca o lado mais das pessoas. A gente vai ver que a próxima metáfora é uma das mais complexas, que tem fluxo e transformação, que fala de mudança, fala de adaptação, e assim por diante. Né? Então, elas são realmente interessantes, complementares, né? E quando você passa a ter uma noção mais do todo, é que a coisa fica melhor ainda. Então, quais são as vantagens, né, desse tipo de análise organizacional ou da análise organizacional que o Morgan propõe para nós, relacionada à questão das prisões psíquicas? Né? Primeiro, a possibilidade do estudo do lado oculto, né, e eventualmente, de uma tentativa de gestão dessas questões, né? Então, eu acho muito interessante também, né, assim como a Glória falou, porque chama a atenção do gestor para situações que a gente não está acostumado. Né? Então, como eu falei para vocês, hoje em dia, o administrador, a gente está migrando por uma necessidade de gestão de dimensões muito mais abstratas. Né? Hoje em dia, fazer a gestão do físico, da conta, do financeiro, do investimento, do fluxo de caixa, que é importante, mas isso é arroz com feijão. Né? Hoje, quem se destaca é quem consegue, além de operar isso, operar também as coisas que são abstratas. Né? Operar os fenômenos abstratos que acontecem dentro da organização. Então, essa é uma das vantagens. Né? Chama a nossa atenção para a possibilidade de estudo dessa dimensão oculta das pessoas e o nosso entendimento sobre como isso pode impactar no negócio, principalmente. Né? Então, não é uma preocupação só do ponto de vista da pessoa. Falar, olha, essa pessoa está aprisionada, essa pessoa está cheia de si, essa pessoa está com uma arrogância, já essa aqui está com um certo conformismo, né? Ela já está muito acomodada. É também entender como isso interfere no negócio. Né? Então, essa é uma vantagem interessante. Né? Dá importância a dimensões usualmente não estudadas, como eu já falei, né? Chama a nossa atenção, tira o nosso foco, ou não é tira, chama também a nossa atenção para outros fatores, né? Sai um pouco só da ideia do financeiro, do concreto, do físico, para dimensões não estudadas, né? E centrada no ser humano. As desvantagens são justamente aquelas diretamente relacionadas às vantagens. Né? Então, ao mesmo tempo em que dá a possibilidade da gente estudar fenômenos abstratos da empresa, o problema é que ele é abstrato. Né? Então, a gente vai fazer esse esforço para conseguir entender, fazer a gestão e assim por diante, mas há um problema de medida. Né? Por quê? Porque nós lidamos com dimensões não observáveis. Né? Então, a medida, a observação, né, medida no sentido da mensuração, como que você vai medir a prisão psíquica, também é algo subjetivo. Né? No caso, vai depender do quê? Do gestor? Também de dimensões abstratas, pessoal. Vai depender do bom senso, da sensibilidade, né? De escutar, de ouvir, de saber conversar, para você ter sensibilidade de apreender aquilo. Porque nós temos um problema objetivo da medida. Né? Quando se fala em prisão psíquica,
nós estamos falando de algo que a gente não consegue medir. Nós conseguimos estimar, nós conseguimos agir sobre, nós conseguimos observar os efeitos, mas nós não conseguimos medir diretamente. Então, essa é uma desvantagem, né? E outra grande desvantagem também é que encoraja especulações e julgamentos, né? Então, é como eu falei para vocês, como aqui a gente está, por exemplo, falando lá que o trauma familiar que a pessoa pode ter pode atrapalhar o negócio, eu posso também estar sendo encorajado a julgar aquela pessoa, sem perceber, né? Então, isso é coisa lá daquela família lá que eu não gosto, aquele cara que sacaneou comigo, né? Isso aí é coisa desse rapaz que tem essa orientação sexual X, né? Isso aí é coisa desse menino, ele é muito medroso, tem medo da morte, né? Então, é uma coisa que, se a gente não faz profissionalmente, né, tecnicamente, academicamente, cientificamente, para a gente ter, a partir disso, ter toda a cautela que é necessária para tratar desse tipo de coisa, né, para não chegar e falar, aí, ó, tá vendo? Isso tudo aqui deu errado porque você teve uma relação ruim com a sua mãe, aí você não tomou uma decisão boa agora. Né? Para que você não faça esse tipo de coisa, é importante tratar o assunto tecnicamente, academicamente, e assim por diante. Se não, pode encorajar especulação e julgamento impróprio. Tá? Então, essa é outra desvantagem que o Morgan traz para nós, quando se faz uma análise organizacional baseada nisso. Né? O Conrado diz, necessita muita inteligência emocional e habilidades humanas do gestor, porque pode aumentar o viés de confirmação. Exato, perfeito. Tá? Então, você pode aumentar aquele viés onde você acha as confirmações que você deseja. Né? Então, exatamente, né, Conrado? Assim, a solução para a gente conseguir fazer uma boa gestão da prisão psíquica, que é abstrata, também vai estar na abstração do gestor. Então, inteligência emocional, equilíbrio, bom senso, sensibilidade, né, empatia, paciência, para você conseguir apreender o que está por detrás daquilo. Né? Peguem, por exemplo, o caso do Wake. Né? Você acha que alguém chegou lá e falou para ele, você está numa prisão psíquica de aprisionado pelo sucesso? Não é assim. Né? A gente precisou primeiro entender, ver o que aconteceu para aí chegar a essa conclusão. Né? Ver as decisões que foram tomadas, as consequências que aquelas decisões tiveram. Né? Então, olhar o que o americano chama de big picture, né? Então, a gente olhar o cenário como um todo, para daí, né, a gente chegar a uma conclusão. Tá? Então, é isso, para evitar, por exemplo, o viés de confirmação. Né? E como a gente está lidando com coisas que são delicadas, como eu falei, aprisionamento pelo sucesso, relação com família, relação com morte, com sexualidade, a gente não fazer julgamento impróprio. Tá? Pessoal, e é isso. Né? Então, finalizamos aqui com as desvantagens da metáfora. Tá? E, desse modo, então, a gente dá conta, né, de mais um capítulo do livro, né, Imagens e Metáforas Organizacionais, onde o Morgan apresentou para a gente, né, essa proposta de análise organizacional, essa proposta de modelo de negócio baseada na prisão psíquica. Tá? Abro, então, aí a palavra de vocês para a gente ir para o encerramento da aula. O Conrado diz aqui, né, professor, você diria que todo gestor precisa de uma equipe que contesta ele às vezes? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O problema está aí na forma da contestação, né? É aí que as pessoas erram, né? Então, é aquela pessoa, né? É aquela equipe que vai lá e, sei lá, tem várias coisas que pode dar errado numa contestação, né? Por exemplo, aquela pessoa que contesta tudo, né? Até uma vírgula, até coisa que não precisa, né? Então, não é uma forma correta. Aquela pessoa que contesta coisas que não tem nada a ver, né? Então, contesta coisa que não procede, levanta hipóteses que não são verdadeiras. Então, o cuidado que precisa se ter é no modo de contestar. Agora, sem dúvida nenhuma, tá? Todo gestor, eu, pelo menos, como gestor, estou, por exemplo, como gestor do departamento e encorajo isso na minha equipe, né? Deve estar cercado por pessoas que alertam ele.
Tá? Por isso que eu acho que a palavra, talvez a mais adequada, não seria contestar, tá, Conrado? Porque se você for ver o que significa a palavra contestar, em geral, ela tem uma acepção mais negativa. Tá? Contestar é aquela coisa da pessoa querer impedir, né? A pessoa querer, vamos dizer, obstacularizar, sabe? Colocar obstáculo. Mas eu entendi o que você quis perguntar. Então, agora, é sempre desejável alguém que tenha na equipe, né? Discordar, né? Alertar, né? Chamar a atenção para outras questões, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma. Né? Feito do modo adequado, do jeito adequado, colocado do modo adequado, não só é necessário, como é desejável. Tá? O conflito com respeito e moderação pode ser produtivo e inovador. Exatamente foi o que disse o Hans. Né? Então, o que precisa ter é um clima para que essa discordância, né, essa contestação, esse conflito, entre aspas, ocorra de modo saudável. Né? Eu já passei por inúmeras situações desse modo. Né? Por exemplo, quem acompanha a reunião de colegiado do departamento, né, acho que o representante de vocês não está aqui, né, vê como que diversas vezes lá no nosso departamento nós discordamos um dos outros, às vezes até de modo mais forte, né, mas o que prevalece é o espírito de harmonia dentro do departamento. Né? Bom, temos discordância nas ideias, abre votação e vamos para a votação. O que a maioria decidir está decidido. Né? Então, a discordância, a contestação, dentro desse espectro que eu estou dizendo aqui, é absolutamente desejável. Tá? Justamente, por exemplo, a gente não cair num processo de prisão psíquica. Né? Alguém que chega lá e fala, ó, fulano, pô, você está viajando. Né? Não dá, isso aí que você está falando está errado, isso que você está propondo não vai num bom caminho, sai dessa, sem dúvida nenhuma. O que mais, pessoal? Bom, tá legal. Então, acho que está tudo certo, né? Então, encerramos o 6º capítulo, né? A aula que vem tem o 7º e depois o 8º a gente finaliza o livro do Morgan, tá bom? Pessoal, uma boa noite a todos aí, tá? Um bom descanso e até quinta-feira. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até mais.